e eu não vou desligar o meu ventilador não, cara. E aí, muito calor por aí? Muito calor aqui, cara, muito calor, tá O que tá difícil. acontecendo, cara? O que tá acontecendo? E eu tive que tirar o ar-condicionado aqui de casa, porque tinha uma gambiarra que ficava no quarto do meu filho e tal. Aí, quando minha mulher ficou grávida, a gente precisou reformar a casa e tirou o ar-condicionado. Nossa, eu me arrependo tanto, cara, meu Deus do céu. Cara, eu tava dormindo essa noite aqui e é engraçado, né? Porque quando vai caindo a noite, naturalmente vai ficando mais frio, né? E aí o ar-condicionado, cara, quando eu acordei no meio da noite hoje tava um frio, mas um frio. Eu tava, cara, falei, não vou desligar, né? Ele deve estar de boa. Eu desliguei, mas assim, acho que não deu 5 minutos, assim, voltou a fornalha. Eu levantei, falei, meu Deus. Fui no banheiro, cara, quando eu entrei no banheiro tava mais quente, e eu falei, nossa, o que tá acontecendo? 3 horas da manhã. Não, essa noite foi surreal, cara, foi surreal. E vai chover aí no final de semana. Enfim, as pessoas não estão aqui para ouvir a gente ficar falando do tempo, né? Cara, tema de hoje, Product Market Fit. Qual que é... O que é Product Market Fit? O que você enxerga um Product Market Fit? O que você acha que é importante a gente discutir sobre Product... Explicar, discutir sobre Product Market Fit, principalmente pensando na pessoa que está ali do outro lado, né? Que é uma pessoa de tech que tem interesse em empreendedorismo de algum modo, cara. O que você acha que é relevante falar sobre esse assunto? Boa. Eu tava falando na empresa esse dia, né? Cara, acho que depois quando você vira líder, né? Líder de líderes, fala pra bastante gente, né? No nosso caso lá, acaba falando pros colaboradores. O negócio que eu fui aprendendo, cara, é tentar ser o mais... É falar da maneira mais simples, mais entendível possível, né? Antigamente sei lá, até achava mais bonito, usar termos sofisticados. Eu não acho que eu sou tão inteligente, assim, pra falar tão bonito, assim. Então, cara, direto ao ponto, eu acho que o Product Market Fit, pra mim, né, se a gente tivesse que traduzir, é uma adequação do produto ao mercado. Então, a gente falou bastante de problema, então, né, todo mundo tem problemas, a empresa tem problema, nós temos problemas, né, você escolheu resolver esse problema com um produto ou com um serviço, e você acertou, você né, resolveu bem um problema e agora existe alguém que está pagando por essa solução. Então, a gente pode ter a gente pode ter uma explicação muito grande, pode ter um conceito animal, pode ter um livro inteiro falando sobre isso, mas para mim é isso, cara. Você tem uma solução para um problema através de um produto ou um serviço e agora, né, você está preparado para escalar. Mas o que eu acho que a gente pode discutir aqui é porque isso é um ponto crucial para como fala? Um life cycle, né? Como que é? Um ciclo de vida de uma startup. Então, assim, se você não encontrar o Product Market Fit ou a adequação do produto ao mercado, cara, não existe startup, assim, você pode ter toda aquela atmosfera, e você pode ter tudo que a gente falou da outra vez ali, no último ali, de cultura, valores, time, e se você não achar isso, né, essa palavrinha mágica, cara, não vai existir startup. O seu dinheiro vai acabar, a sua predisposição, a sua vontade, tudo isso vai acabar e você vai ter que fazer outra coisa da sua vida, assim. Então, acho que o importante também é falar sobre isso, assim, né, antigamente existia, sei lá, né, não era tão dinheiros estavam envolvidos, né? Hoje tem muito essa questão de monetização, tem muito essa questão de rentabilidade, eficiência operacional. Startup há alguns anos não tinha muito essa questão de dinheiro, era trazer usuário, era ter retenção, era ter o uso do produto, né? Mas hoje mudou um pouco, assim, né? Porque no final do dia a gente precisa pagar a conta, o dinheiro tá mais caro. E aí tem um outro conceito, cara, que a gente pode falar aqui, que eu gosto muito, que eu acho que é muito menos falado, que para mim é uma evolução do Product Market Fit, mas a gente devia ter abordado isso no tema de levantar de capital, se vai capital próprio, se vai de VC, mas é o
o founder market fit, né? Então, assim, por que aquele fundador também é o cara ideal para resolver aquele problema? Então, eu acho que isso também tá na pauta de fundraising, mas também tá na pauta de product market fit. Então, se eu pudesse dar uma introdução do que eu acredito, cara, eu acredito que é isso, assim, né? Resolver o problema. E aí, cara, precisa ser um produto lindo, maravilhoso, né? O estado da arte. E aí, se eu tivesse que ir direto ao ponto também, que eu acredito, e a gente vai discutir aqui, mas assim, para mim, Product Market Fit você tem um cliente pagando e você tem uma retenção boa, né? Então, você não tem um balde furado, porque você consegue fazer um funil, colocar gente para testar o produto, mas se aquela retenção não existir, não tem Product Market Fit na minha visão. Então, é isso, assim, cara, adequação do produto ao mercado, solução, e as métricas que eu uso para ser um indicador de que, encontramos, né, o Product Market Fit retenção e cliente pagando. Sim, concordo. Vários pontos aí, né? Tentando definir o que é Product Market Fit, né? Você tem... A gente falou lá no podcast, no episódio de ideias, né? Que, cara, a ideia não vale muita coisa, o que vale é a execução, né? Outro ponto importante, que a gente falou, acho que nesse podcast, nesse episódio de ideias também, é muito menos o lance da ideia e muito mais o lance de você validar hipóteses, né? As hipóteses nascem de um problema. Então, você tem um problema, você vai ter um produto ou um serviço, né? Quando a gente está falando de startup, acho que não existe, né? O que acontece é que tem startup que presta serviço em algum nível, né? Mas startup é quase sem produto, né? Imagino eu. Mas a gente for pensar que... Não é escalável, se você for pensar no conceito que é uma startup, né? Que Exato. Tem que ser replicável e escalável, o serviço ele não se encaixa muito nessa definição, né? Mas, falando no geral, mas é isso aí. Para startup é mais voltada a produto mesmo. Sim. Então, você vai ter um problema, você vai ter um produto, você vai criar um produto para resolver esse problema. E esse problema, ele pertence a uma fatia de mercado, né? Então, vou tentar tangibilizar aqui. A gente tem o nosso podcast. O nosso podcast, o público-alvo do nosso podcast são programadores que desejam empreender ou desejam entender mais sobre a parte de negócio de uma empresa e não só a parte técnica. Então, o problema a ser resolvido aqui é você pegar uma pessoa que não conhece de negócio, é um programador que conhece a parte técnica, mas não conhece de negócio, e fazer essa pessoa conhecer de negócios, né? O produto que a gente usa é esse podcast. Então, o que a gente precisa entender aqui é o seguinte, cara, a gente está conseguindo explicar o que é negócio, como que funciona uma startup, negócios de forma... Estou falando negócio de uma forma geral, mas a gente está falando negócio de tecnologia, né? Que quase sempre acaba sendo uma startup. Eu acho que é bem mais difícil você trabalhar, vender tecnologia sem ser uma startup, né? E quando eu falo ser uma startup, não é necessariamente levantar dinheiro, mas a mentalidade de startup, de ser rápido, de errar rápido, de validar hipótese, né? De crescer, de escalar. Então, o nosso Product Market Fit vai ser alcançado, nesse exemplo hipotético que eu estou dando, quando a gente validar que o nosso ouvinte está entendendo mais de negócios, né? Aí teria que ver como a métrica faria sentido, né? Nesse caso, eu não sei se retenção, né? Se o cara voltar e ouvir várias vezes faria sentido, porque às vezes o cara não está entendendo nada que a gente está falando, mas gosta do que a gente fala, você entendeu? Mas retenção pode ser uma métrica que seja minimamente fiel. Então, é retenção, mas eu não sei se o cara tá aprendendo, você entendeu? Mas sabe o que é engraçado? Isso que você tá falando é um excelente ponto. Porque você vai aprendendo isso ao longo da jornada. Você tem um produto. E é muito louco como as pessoas usam o mesmo produto para diferentes coisas. Então, nesse caso que você está dando de exemplo, é muito louco, porque você cria um produto e a expectativa é que a pessoa esteja entendendo o que a gente está falando aqui, mas se ela estiver se divertindo, então ela está usando esse mesmo produto, mas com outro objetivo. E é muito louco, cara, como que as pessoas criam, assim, pensa no Excel, o que você pode usar
do Excel. No começo ele foi criado para alguns objetivos, né? Hoje, imagina tudo que você pode fazer com o Excel, por exemplo. Ou o produto da Docket, por exemplo. Cara, eu vejo... Às vezes eu falo, meu Deus, olha, o cara tá usando isso aqui para controlar um fluxo aqui, um workflow, um processo que eu nunca imaginei que ele ia controlar. E tá resolvendo uma dor, assim. Então, isso é um parênteses que eu queria abrir aqui, porque faz sentido o que você tá falando. Então retenção funciona para mim. Sim, verdade, porque o cara tá pagando, né? No nosso caso aqui, o cara tá consumindo o nosso podcast, né? E isso é engraçado porque quase sempre, até voltando também no episódio das ideias, quase sempre a primeira dor que o primeiro produto que você vai fazer não vai ser o ideal. E ao lançar esse produto no mercado, você vai descobrir outros casos de uso para o mesmo produto ou outras dores que o seu produto não está atendendo e talvez que sejam dores que façam mais sentido, né? O que é fazer mais sentido? É financeiro, você entendeu? Então, assim, estamos assumindo aqui que o propósito, que o propósito não, né? Que o objetivo de uma startup é crescer a um tamanho que seja suficiente para fazer uma saída, para os fundadores venderem a sua startup e colocarem uma grana no bolso. Vai fazer isso através de resolver um problema, e aí o propósito nasce na resolução desse problema. Quando a gente está falando de... O caso do Tintim, por exemplo. A gente lançou uma funcionalidade que era rastrear conversas de WhatsApp. Então, o cara vai fazer uma propaganda paga lá no Facebook, ele não sabe da onde que tá. Ele tá recebendo um monte de mensagem lá de cliente interessado, acontece a venda, ele não sabe, primeiro, que aquela venda aconteceu, né? O cara que tá fazendo, tá pilotando lá o Facebook, comprando mídia para ele, não sabe que aquela venda aconteceu, primeiro ponto. Segundo ponto, ele não sabe de onde aquela venda veio. A dor que eu mirava no começo o cara precisa saber da onde a venda veio, da onde a conversa veio, para poder saber, olha, essa propaganda aqui tá fazendo mais sentido que essa, ela tá trazendo um cliente mais barato, essa outra propaganda tá trazendo um cliente mais caro, talvez não faça sentido. Quando eu coloquei no mercado, eu percebi que mais importante que saber da onde a venda vinha, era saber que a venda existia. Então, eu descobri que o pessoal ficava mandando planilha pro cliente preencher. Olha, teve 5 vendas hoje, 4 vendas, 3 vendas. O cara preenchia com o número, com a quantidade de vendas, né? Não preenchia valor da venda, não preenchia nada disso. Eu falei, porra, se o cara não sabe nem se a venda aconteceu, como que ele vai saber qual que é o anúncio que tá trazendo mais venda, né? Então esse é um caso clássico e que eu acho que 99% das startups vai acontecer isso, que é você mirar um problema e descobrir um problema maior. Um problema maior no tamanho de mercado, maior no tanto que dói aquele problema. E isso é muito comum. E quando eu tô falando maior, e eu falei de tamanho de mercado, entra o M, né, do Product Market Fit, do PMF, que é você ter um fit com o mercado. Não adianta nada, quando a gente está falando de proporções de startup, né, proporções de startup que almejam serem vendidas algum dia, seja para uma outra empresa, seja fazendo uma oferta na bolsa, por exemplo, não adianta nada você resolver o problema que é um problema que dói muito para 100 pessoas no mundo inteiro, por exemplo. Porque não é economicamente viável, não é economicamente interessante você resolver o problema só de 100 pessoas. Então, a gente está falando de um Product Market Fit, né? É um produto que resolve uma dor, resolve um problema que seja um problema doído, não vou nem falar grande, vou falar que seja um problema doído o suficiente que faça um mercado com um tamanho relevante abrir o bolso para gastar um dinheiro para resolver esse problema. Entendeu? Então, a gente já falou, eu tava conversando esses dias com o CTO de uma startup, ela tem soluções para gerenciamento de frotas, para gestão de frotas veiculares, né? Eles falaram que, acho que se eu não me engano, tem 10 milhões de veículos comerciais no Brasil. E se
se eles conseguirem atingir 1% desses 10 milhões, eles já têm um tamanho suficiente para fazer IPO na Nasdaq. Então, o que é isso? Ele já tem um mercado muito bem mapeado, né? São 10 milhões de veículos. Eu posso estar errando nos números, tá? Vamos assumir que esses números são hipotéticos. É um número... São 10 milhões são 10 milhões de veículos comerciais, que se você atingir 1%, se você conseguir vender para 1% desses veículos, você chega num tamanho de IPO de Bolsa de Valores de Nova York, que são 100 milhões, um número mágico, né? Não é exatamente isso, mas um número que faz sentido são 100 milhões de faturamento anual recorrente, né? 100 milhões de dólares. Então, você está falando de um mercado grande. Qual que é o desafio? Construir um produto que consiga abocanhar pelo menos 1% desse mercado e faça esse mercado desembolsar uma grana para resolver esse problema. Ele nem sabia qual era a dor no começo, né? Hoje ele sabe, mas ele nem sabia qual era a dor. Ele sabia que ele precisava resolver uma dor que, óbvio, né? Na hora de você fazer análise de mercado, você vê que, acho que outro número que ele falou para mim, que era que 20% tinha algum tipo de gestão, algum tipo de software de gestão, 80% não tinha. Então, ou seja, você imagina que 8 milhões de veículos no Brasil, que o cara não consegue saber quanto que tem de gasolina, se pôs muita gasolina, se pôs pouca, quanto que tem que fazer manutenção, quanto que não tem. Então, tô viajando aqui, né? Então, esse é o resumo de Product Market Fit na minha visão. O que você acha? Eu acho que esse último conceito que você falou é engraçado, porque a gente vai conectando os pontos aqui, né? Essa última descrição sua é um slide que ele entra no kit deck de startup, de levantar dinheiro, que é o TAM, que a gente chama, né? Que é o Total Addressable Market, né? Então, assim, qual que é o tamanho, o mercado endereçável total, e depois você vai ter os recortes disso até chegar ao mercado que você vai capturar. Então, isso é muito importante, porque, cara, se você não tiver um mercado muito grande para crescer, acho que a gente até falou disso aqui já, né? Se você não tiver um mercado muito grande, que nem a gente levantou já 150 milhões de reais. E aí é o que você está falando, né? Se existe um investimento, existe uma expectativa de multiplicar esse investimento e um retorno para os acionistas. Ninguém faz um investimento para perder dinheiro, né? Quando você investe seu dinheiro, você quer fazer com que ele cresça. E os nossos investidores, e os investidores dos nossos investidores também têm a mesma vontade. Então, para isso, o mercado ele precisa ser muito grande, né? Então, esse é o conceito aí né? Porque às vezes a pessoa fala, pô, né, queria levantar não sei quantos milhões. Cara, primeiro, você vai fazer o que com o dinheiro? Quando as pessoas falam pra mim, queria levantar, não sei, e vem com um número já, né? Às vezes as pessoas puta, se eu tivesse 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões igual a vocês. Aí eu falo, tá, quais seriam as 3 primeiras coisas que você ia fazer da noite pro dia? E aí 90% das pessoas não sabem, assim. Então elas não sabem o que né? Então existe um desejo de ter dinheiro, mas você precisa saber o que você vai fazer com esse dinheiro. Você falou... E aí, assim, o mercado precisa ser grande, senão não fecha a conta, igual você mesmo falou. Cara, eu queria voltar num ponto que você falou, vou falar mais como um puxão de orelha aqui. A gente falou uma questão de mentalidade num episódio aqui, e eu já vi você falando que o Tintin é uma funcionalidade, nasceu de uma funcionalidade. Eu não ficaria tentando restringir tanto a sua empresa, o seu produto, nesse nível, assim. É uma questão sutil. E eu vou te falar o porquê. Um exemplo, que é o seguinte. Todos os contratos que eu assino aqui na Docket, todos, seja com o NDA, com um fornecedor, a gente comprando alguma coisa, comprando algum software, os contratos com os clientes, eles são feitos pela DocuSign, que é uma empresa de assinatura e gestão de contratos gigantesca que vale bilhões de dólares. Cara, eu só uso a funcionalidade que é ler o contrato e assinar. É só isso. Eu rolo o PDF para cima e para baixo, leio, clico onde eu tenho que assinar, na pública e na assinatura, e concluir. E vou lá ver os contratos que eu tenho. Então, assim, se a DocuSign se posicionar, pô, é só uma funcionalidade de assinar. Não, cara, os caras criaram uma solução gigantesca em cima de uma funcionalidade. E o que acontece, cara, geralmente, o que eu vejo, o que eu aprendi de produto é que
e principalmente quando você constrói software para outras empresas, que são softwares mais complexos, 80, 90% das pessoas elas vão usar uma ou duas funcionalidades, 3 funcionalidades que seu software pode oferecer, por mais que ele ofereça 20, 50 funcionalidades, né? Sei lá, eu conheço gente que usa Salesforce ou SAP, cara, só faz todo dia a mesma coisa, mas o negócio é um canhão, assim, entendeu? Então, eu não ficaria reduzindo tanto, é uma funcionalidade. Não, é uma solução para um problema, entendeu? E você mesmo já falou que já encontrou outras funcionalidades. E aí é isso, o que é um produto? O produto é resolver um problema através de um software, né? O que é um SaaS, né? Resolver um problema através de um software, de um sistema com múltiplas funcionalidades. E eventualmente, cara, vai ter mais funcionalidades, eventualmente algumas funcionalidades vão sair, e sempre vai ter uma, duas ou três ali que são a estrela do produto, né? Ou geralmente é uma funcionalidade que faz com que aquilo exista, e de uma funcionalidade você pode construir uma empresa muito gigante, né? E existem empresas que valem, cara, bilhões de dólares e elas só têm um produto. Se você olhar a Microsoft, por exemplo, cara, quantos produtos tem a Microsoft? Vários. Software e hardware, infraestrutura, a Microsoft. Mas se você olhar algumas outras empresas de software, tipo, sei lá, Monday.com ou clicar. Monday.com hoje tem mais, né, produtos assim. Mas até, cara, eles romperem os 100 milhões de faturamento anual recorrente lá, era um produto só. Então, assim, e geralmente o que os caras usam lá? É uma funcionalidade que é o board, que é a lista, a tarefa, cara. E tem que ser simples, aí volta no que eu comecei a falar hoje, né? Que eu tento reduzir a simplicidade. Então, da mesma forma que a gente tenta pegar conceitos complexos e simplificar, o produto de software, o SaaS, ele também tem que ser simples, né? E isso é muito importante, porque senão, cara, a gente tá para resolver problema, não para adicionar complexidade e falar bonito, né? É pegar uma coisa complexa e resolver ela de uma forma super, né, delight, assim, que encanta, né, pro cliente. Concordo. Mentalidade, é sempre mentalidade. Fazendo uma... Explicando, né? Quando eu falo mentalidade, eu tô pensando muito mais... Quando eu falo funcionalidade, perdão, eu tô pensando muito mais num lance que, quando eu comecei o Tintim, eu não comecei fazendo uma análise de mercado, foi muito mais uma questão de, cara, eu tô aqui, eu estou querendo resolver um problema, eu estou querendo começar alguma coisa e eu vou começar e descobrir no meio do caminho, né? Então, quando eu falo que o Tintim começou como uma funcionalidade, é muito mais no sentido de eu não fiz essa primeira análise porque eu queria... Eu sabia que existia esse problema, eu falei, eu vou tentar resolver esse problema, e resolvendo esse problema, eu vou descobrindo mais coisas no meio do caminho, que é o que vem acontecendo hoje em dia, que a gente vê o tamanho do mercado, que a gente está atuando, a gente já começa a entender as possibilidades, mas não estou me justificando, né? Estou só explicando a mentalidade, a mentalidade quando eu falo, a funcionalidade, né? Mas você está certo. Eu tenho um aprendizado que o meu sócio ele me ajudou. Isso eu queria repassar muito para principalmente programador que ouve a gente, que nós somos programadores, né? E o meu sócio me ajudou muito, assim. A gente que é programador, pra gente é muito trivial você construir um sistema, um dashboard, uma tabela, um filtro, um cadastro, processar alguma coisa e dar um output, né? Porque, cara, a gente faz isso e pra gente fica tão comum que é simples pra gente. E aí, só que, cara, não é uma tabela, não é um formulário, não é um CRUD, é uma solução de um problema. E aí, isso tem muito valor. E entende a dissonância que existe? E aí, se você não... E aí, me parece que você tá indo pelo mesmo caminho que eu fui por muito tempo, assim, falar, mas isso aqui é uma funcionalidade, ou isso aqui é só um dashboard, isso aqui não sei o que... Não, cara. E aí, assim, semana passada teve um jantar que a Docket ofereceu e a gente chamou 60 clientes pra ir lá no restaurante. A gente, cara, falou 5 minutos de Docket e ficou lá comendo bacalhau e tomando vinho e falando com os clientes. E eu tava com o meu iPad, porque
eles têm uma apresentação aqui que é igual essas que faz, a Apple faz, a OpenAI faz, de apresentar as novas funcionalidades, os lançamentos. E, cara, esse ano aqui acho que a gente evoluiu muito com a tecnologia da empresa, né? E tem muita coisa de inteligência artificial, coisa, cara, que eu acho do caralho mesmo, assim. Mas muito, muito foda, assim. E a gente que ama tecnologia, a gente fica feliz de trabalhar com coisas sofisticadas, assim, enfim. E aí eu sentei com uma empresa lá, cara, que ela existe, é uma empresa grande pra caramba, todo mundo conhece, vende cama, mesa e banho, tem 115 anos. Os caras, eles amam o nosso produto. E o cara, sabe o que ele falou? A gente acabou um dia mudando o dashboard principal. Ele falou, cara, meu Deus, eu pilotava. E pra mim era 5 gráficos que tinha ali. O cara falou, eu pilotava a operação em cima daquele dashboard. Eu vendi pro CEO da empresa com um print do dashboard. Ele falou, cara, vocês não podiam ter mudado da forma que vocês mudaram. Eu falei, cara, mas olha quanta coisa ele conseguiu. O cara falou, não, legal, pô, tô animado pra caramba com isso, mas assim... Então, era um dashboard que qualquer programador aqui vai conseguir fazer uma query e montar 5 gráficos e entregar. Mas olha o valor que isso estava criando. A hora que o CEO dessa empresa, que tem 5 mil funcionários, viu, ele comprou na hora, não quis nem saber o preço. E aí, outra coisa que o cara reclamou, puxou nossa orelha, que eu puxei a orelha do time de engenharia, é que o relatório que mostrava todos os pedidos lá, não sei o quê, os caras colocaram um limitador de 90 dias. Eu falei, parabéns, né? E o cara queria que fosse de 12 meses. Então eu falei, cara, eu tô criando inteligência artificial que processa os documentos e blá, blá, blá. O cara falou, não, eu só queria o que o relatório... Então, assim, tem muito valor nas coisas simples. Então, assim, a gente pode criar soluções megalomaníacas com inteligência artificial, mas fazer o básico bem feito, né? Então, se você sabe fazer um CRUD, se você sabe criar um pouco de processamento e ter um output, meu Deus, você já está pronto para criar um software que vai resolver a vida de muita gente, de muita empresa. Então, esse é um aprendizado aí, talvez um dos maiores aprendizados, principalmente quando eu comecei a estudar vendas, estudar geração de valor, estudar marketing. Então, não é uma funcionalidade, não é um dash, não é um relatório, não, é uma solução, é uma organização e existe um antes e depois de você colocar aquilo na mão do cliente, naquela empresa. E é muito louco você ver, isso daí eu acho legal, quando você vê a satisfação do cliente e de falar que mudou a história da empresa pelo que você está entregando, colocando na mão, e ele pode focar muito mais no negócio do que no problema idiota que ele tinha antes, assim, sabe, burocrático. Sim, e eu acho que a grande sacada aqui é a gente entender que tem um cara que eu gosto muito, que ele produz conteúdo, que é o Vivendo de SaaS, é o Davidson. Ele escreveu, ele fez um post outro dia que ele falou que o programador é um cara que tem uma licença para imprimir dinheiro. E um amigo meu, Henrique Bastos, já falei isso várias vezes em vários lugares. O Henrique Bastos diz que todo mundo já percebeu que o programador é uma máquina de fazer dinheiro, menos o próprio programador. Eu tenho um amigo que estudou no ITA, e dizem lá, aí eu não sei se é verdade ou não, né? Essa história foi o Renzo que me contou, que uma vez acho que o Jorge Paulo Lemann virou pra um cara e falou assim, porra, esse cara aqui sabe fazer dinheiro. E olha que ele estudou no ITA, hein? Então, ou seja, essa visão de que o programador, de que o engenheiro, de que o cara técnico, ele tem essa dificuldade de enxergar o tamanho do valor que ele gera, justamente porque ele não consegue. É tudo simples pro programador, né? É o que você falou, cara. Fazer um CRUD é simples. Hoje em dia você faz um CRUD com Bubble. Você não precisa nem saber codar, literalmente falando. Você faz um CRUD. Quer dizer, hoje em dia, né? Há 20 anos atrás fazia um CRUD com Axis também. Mas enfim, o ponto não é esse. Eu acho que o ponto é, já que é fácil pro programador, já que é tão fácil pro programador gerar valor a ponto que ele vira e fala assim, não, isso aqui é só uma funcionalidade, e isso, esse puxão de orelha que você me deu mostra que essa mentalidade ela tá enraizada no programador mesmo, né? Eu que também já estudei alguma coisa, às vezes me pego fazendo isso. Eu acho que o grande desafio aqui é descobrir
qual é o CRUD que você tem que fazer? Qual é o dashboard que você tem que fazer? Qual é a funcionalidade que você vai colocar que ela vai deixar de ser uma funcionalidade e passar a ser um valor gerado na vida do usuário, né? Eu sempre eu posto bastante coisa assim, LinkedIn, Instagram, Twitter, né? E eu já viralizei algumas vezes no LinkedIn. Uma vez por uma coisa idiota, que nem vale a pena que citar, mas que foi boba, assim, tipo, foi uma choradeira ali muito absurda, na minha opinião. Mas o importante outro dia eu peguei e escrevi alguma coisa assim, o trabalho do programador não é escrever código, o trabalho do programador é resolver problema. E aí, muita gente entrou num lance, num debate literal da coisa, sabe? Tipo assim, claro que quero ver o programador que não escrever código, se ele vai conseguir resolver algum problema, tal. E esse tipo essa discussão literal, ela mostra, algumas pessoas levarem essa discussão pro lado literal, mostra o quanto que o programador tem essa visão limitada de fato, né? Quando a gente tá falando programador aqui, a gente tá estereotipando, né? Não é todo mundo que tem isso, obviamente, né? Estamos generalizando. Mas o quanto que o programador tem essa visão limitada, eu acho que devido à especialização, alguma coisa assim, eu não sei qual que é o motivo dessa limitação. Mas o programador, ele tem a noção. Aliás, ele tem a capacidade de gerar valor, ele tem a capacidade de gerar. E quando a gente fala gerar valor, a consequência tangível mais comum dessa geração de valor é dinheiro, né? É você vender a sua solução e gerar valor para uma pessoa a ponto da pessoa gastar um dinheiro X e falar assim: meu, é mais barato para mim gastar esse dinheiro e ter o problema resolvido do que não ter o problema resolvido, né? Essa troca financeira. Então o programador tem uma licença para imprimir dinheiro e ele tem essa dificuldade de tangibilizar isso, de perceber isso, né? E acho que isso entra um pouco no lance do produto, que a gente falou isso um pouco na ideia também, né? Que, cara, o programador ele vai ter uma ideia e ele vai falar: meu, a minha ideia, eu vou fazer acontece isso muito comigo, eu imagino que isso aconteça com você também, que é você ver uma funcionalidade de alguma coisa, tipo, a OpenAI lançou a funcionalidade tal no ChatGPT. E aí você começa a quebrar a cabeça para entender qual problema você consegue resolver com aquela funcionalidade, qual aplicação você consegue dar para aquela funcionalidade. Eu, assim, até hoje eu faço isso, né? E o que acontece, eu acho que esse ímpeto é natural do programador. Eu acho que o que acontece é que hoje em dia eu tenho um pouco mais de noção de tipo assim, não, eu tô tentando achar um problema para minha solução, quando na verdade o caminho tem que ser o oposto. O caminho tem que ser achar uma solução para o seu problema. Isso é produto. Produto é você achar solução para um problema, né? Então quando a gente está falando de Product Market Fit, cara, mas o meu software faz isso, ele tem esse dashboard, ele usa a inteligência artificial para poder analisar os documentos e poder te trazer insights e tal. Aí o cliente vai virar e falar assim: não, mas eu consigo saber quantas vendas aconteceram na última semana com o seu software, por exemplo? Que eu imagino que seja o caso ali do relatório de vendas. E aí você vai falar assim: não, cara, consegue. Aí o cara vai lá e o cara compra por causa disso. Então, acho que a cabeça do programador, e aí não só do programador, né? Do cara de produto, do cara de growth, de todo mundo que tá ali pensando no crescimento da empresa, tem que ser analisar esse tipo de coisa, tem que ser olhar pro cliente e falar assim: meu, qual que é o problema que eu tô resolvendo no cliente? E em cima do problema que você tá resolvendo pro cliente, você vai construir o seu software. Isso é Product Market Fit, na minha opinião. Você acha que faz sentido? Eu acho que... acho que até foi falando de várias coisas aqui e até foi passando alguns aprendizados. E eu não queria desvirtuar muito aqui do assunto, mas tem
putz, tem muita coisa, cara. Minha cabeça começa a explodir aqui, porque eu vou começando a ver os erros, assim. Um erro, só pra pincelar aqui e voltar pro assunto principal, às vezes eu vou conversar com gente que tá começando startup, né, fundador técnico, CTO, esse tipo de coisa, e o cara ele não tá preocupado em resolver o problema, ele tá preocupado em construir uma arquitetura, um design, um negócio hiper sofisticado para milhões, né, já sai de largada gastando uma bala de nuvem. Cara, é um pouco do que você está falando, tecnologia é veículo, né? É meio, não é fim, né? Então, assim, e no final do dia, posso te falar, você está usando um software aí, ou o meu cliente lá está usando, o seu cliente está usando, ele não entende bulhufa se é Java, se é C, se é, sei lá, cara, se é React, se tem inteligência artificial, não tem. Ele quer saber se aquilo resolve a vida dele, cara. Se aquilo vai fazer ele ter uma produtividade melhor, ganhar dinheiro ou salvar dinheiro, é isso que ele quer saber, né? Mas enfim, acho que tem um papo aí de aprendizados aí pra gente passar, mas, cara, aí voltando bem pra questão do Product Market Fit, o negócio que eu queria falar é que, né, a gente falou de hipótese, ideia, problema, e aí eu vou voltar de novo lá, eu já recomendei esse livro aqui do cara do Waze, né, que é Apaixone-se pelo Problema, não pela solução. Cara, que o cofundador do Waze, o Uri Levine, sei lá como fala. E esse livro aqui é a bíblia de tudo que a gente vem falando aqui nesses episódios, né? Ele conta várias histórias, que é o ponto que a gente está falando, ou transição de tecnologia para empreender, ou startup early stage, então vai passar por essas fases aqui que a gente está falando. E aí ele conta, cara, que parece que o Waze, para achar o Product Market Fit, então eles tinham um problema, tinham algumas hipóteses, sabe quanto tempo demorou? Demorou uns 5 anos, cara, de experimentação, de teste, de desenvolve, vai, muda, faz, começa de novo, vai acabar o dinheiro, precisa levantar dinheiro, não sei o que, vamos desistir, não vamos. Cara, 5 anos, né? E aí ele traz outros exemplos, acho que o Google foi uns 3 anos, o próprio ChatGPT acho que foi uns 5, 6 anos também. Então imagina que a Docket, acho que também o produto da Docket, o atual hoje, cara, acho que foi uns 2 anos também, né? Porque a gente começou no B2C, depois... Então, eu queria trazer esse ponto aqui também, porque isso volta com aquela questão que a gente falou, vou ter uma ideia, fazer um download do universo, vou implementar e vai começar a dar tudo certo. Então, entenda que, depois dê uma pesquisada, pesquisa aí, quanto que as maiores empresas, as maiores startups levaram de tempo para achar o tal do Product Market Fit. Então, eu acho que é legal trazer isso para a superfície, porque, cara, demora. E o que eu vejo é que demora muito mais do que os fundadores têm de expectativa. Isso é muito default, assim. Então, todas essas startups que você está vendo aí, hoje, cara, elas passaram por esse deserto aí de ficar lá tentando e muda e vai. E aí, quando acerta, você fala, puta, olha lá, o Nubank lá, fez lá o cartão, assim, tipo, olha o gráfico do Nubank lá dos primeiros anos também, acho que, sei lá, foi uns 3, 4 anos de desenvolvimento, até começar a tracionar. Então, esse era o ponto que eu queria trazer porque eu tenho, sei lá, uma missão própria comigo, que é, cara, de desmistificar muitas coisas aí, principalmente do que acontece hoje com essa questão de TikTok, de coisa muito... tudo é rápido, tudo é do dia pra noite, vou ficar milionário do dia pra noite, vou ter sucesso do dia pra noite, vou construir uma startup. Cara, historicamente, com os fundadores mais brilhantes, com as maiores startups do mundo, todas, né, mesmo esse que foi vendido por $1 bilhão, o Google demorou 5 anos para chegar nesse ponto, assim, né, e as startups do Brasil, cara, talvez as nossas, a minha aqui, então, esse é um ponto que eu queria trazer, assim, para a superfície. E o outro, acho que é um pouco das métricas aí, né, que eu trouxe essa questão aí de retenção e o cliente tá pagando, então, assim, se o cliente decidiu abrir, antigamente, antes de falar da questão do cliente pagar, né, assim, antigamente era mais comum você não precisar ter um modelo de negócio atrelado. Então, o próprio Waze, cara, no meio que não tinha um modelo de negócio,
o Google, assim, estava muito mais preocupado em adquirir usuário e reter esses usuários. Hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, cara, não tem muito essa. Você tem que, sim, resolver um problema, ter um produto que se adequa ao mercado. Você precisa, sim, trazer esses caras e reter esses caras. E, sim, eu acredito que você precisa pagar, que eles precisam pagar. Meio que hoje em dia não existe mais nenhuma startup que já não nasce já pensando em como monetizar. Né? Então, assim, o ChatGPT, a hora que achou o Product Market Fit aí, já, porra, $20 aí para cada um, já começa a monetizar, abre API para as empresas, começa a monetizar na hora, assim. Não é, vamos desenvolver uma puta inteligência artificial aqui, como que a gente rentabiliza isso depois a gente vê. Não. Então isso hoje eu acho que já é mais pensado em paralelo. O crescimento do boca a boca, então provavelmente você foi conhecer o GPT porque alguém te recomendou, por alguma notícia. A Docket é um cliente que, o cara é do agro, indica para outro cara que é do agro. Então quando começa a acontecer esse boca a boca aí, é um indício de market fit, feedback positivo, né? NPS, a aquisição fica um pouco mais fácil, o processo de venda fica mais fácil, o engajamento, o cara não só utiliza o produto, não só tá retido lá, mas começa a utilizar cada vez mais o produto. Você começa a desenvolver e fazer deploy de novas features, e é isso. E aí eu tô falando bastante coisa, mas o terceiro ponto que eu queria falar é que também tem, acho que você já leu um livro que chama Cruzando o Abismo, que também tem o trick da parada aí, né? Que quando você acha o Product Market Fit, tem os Early Adopters, aqueles caras que são propostos para inovação, mas para você ser bem sucedido com a empresa, você tem que cruzar o abismo, que são aquelas pessoas que elas duvidam mais, que é mais difícil vender para essas pessoas, e tem o nível de maturidade do produto. Então, acho que esse é um assunto, pode ser ler o livro, acho que você pode falar aí. Mas eu não queria passar aqui, desvirtuar muito do assunto, sem pincelar um pouco dessa parte aqui do Product Market Fit aqui, que eu acredito. Sim. Tem um negócio que chama, o pessoal de marketing, de growth, conhece melhor, que é o funil pirata. Você conhece o funil pirata, né? ARR, né? Eu não vou, me recuso a fazer o som do pirata, né? Mas seria uma onomatopeia. São 3 As, né? ARR. Essa seria uma onomatopeia pro que o pirata fala, pro som que o pirata emite, né? Acho que deve ser uma brincadeira um pouco mais americana. Esse funil, ele... Eu não sei o quanto que a gente pode... Ele precisa ser adaptado um pouco hoje em dia, eu acho, porque ele é um funil bem PLG, né? Product-Led Growth. E a Docket, eu sei que não é Product-Led Growth, eu sei que é Sales-Led Growth, né? O Tintin, a gente também cresceu bastante através de vendas, né? Só para o que é Product Market, o que é PLG, e PLG é Product-Led Growth. Então, ou seja, você está... o seu produto está liderando o seu crescimento, né? Está conduzindo o seu crescimento. E quando a gente está falando de Sales-Led Growth, a gente está falando de vendas conduzindo o crescimento, né? Então, um time comercial muito forte, fazendo bastante reunião ali e vendendo para a galera, né? O funil pirata, ele tem um pouco mais de sentido no Product-Led Growth, porque o próprio produto vai qualificar aquele cliente para que ele seja um usuário pagante. O exemplo disso, o Slack, por exemplo. A grande maioria das pessoas começa a usar o Slack gratuitamente, até que vai chegar uma hora que a empresa inteira está usando e você tem uma dor de precisar manter o histórico por mais de 3 meses. Acho que é esse o número. Se você quiser um histórico por maior de 3 meses, você vai ter que assinar uma licença para cada uma das pessoas que está usando o software, né? Isso é o Product-Led Growth. O pessoal, os usuários usaram o software e sentiram a necessidade de comprar o software por causa disso. Esse funil pirata, eles são 2 As e 3 Rs, né? Eu tinha falado 3 As, desculpa. O primeiro A é aquisição, o segundo A é ativação, o primeiro R é retenção, o segundo R é receita e o terceiro R é recomendação, né? Então, você vai adquirir um cliente, um usuário, na verdade, né? Por isso que a gente está falando de PLG aqui.
você vai ativar esse usuário. Então, ou seja, o usuário se cadastrou no seu produto, você vai fazer com que o usuário passe a usar esse produto, pelo menos usar a primeira vez. Depois você vai reter esse usuário, então, ou seja, ele vai continuar usando o seu produto. Aí ele vai usar o seu produto a ponto de sentir a necessidade de começar a te pagar para usar esse produto. E ele vai amar tanto o seu produto a ponto de recomendar esse produto para outras pessoas, né? Por que eu tô dando toda essa introdução aqui para você? Porque o R é a última ponta, né? Então a gente pode até mudar. Às vezes, se for por venda, você primeiro traz a receita, depois você ativa o cara. Mas fato é que você vai precisar trazer esse cara pro seu produto, fazer ele comprar de você, ativar ele, gerar receita com ele, ou seja, fazer ele continuar comprando de você mês a mês, né? O software é uma recorrência. E o principal ponto do funil pirata é a recomendação. Você não tem empresa que para de pé hoje em dia, né? Acho que antigamente, com dinheiro mais barato e podendo gastar muita grana para adquirir um cliente novo, as empresas tinham um pouco mais de liberdade. Hoje em dia, não existe produto que pare de pé no longo prazo se você não tiver cliente recomendando. E você só vai ter um cliente recomendando. Aliás, o seu cliente só vai recomendar se você tiver atingido o Product Market Fit, né? Eu tô falando aqui de um volume satisfatório de recomendação, um volume significante de recomendação. Você só vai ter um volume significante de recomendação se você tiver atingido o Product Market Fit. Quando que um cliente recomenda o seu produto? Quando você gera tanto valor para ele a ponto dele precisar contar isso para as outras pessoas, entendeu? Tipo assim, cara, esse negócio aqui é tão bom que, pô, sei lá, a gente tava jogando hoje, a gente terminou o treino, aí um amigo meu virou e falou assim, cara, tá calor pra caramba, tal, eu tô precisando comprar alguma coisa, mas eu tô em dúvida se eu compro um ar-condicionado portátil ou um climatizador. Aí um amigo nosso comprou um climatizador faz um tempo, a pessoa virou pra esse amigo e falou assim, você comprou o climatizador, né? Você recomenda? Aí ele falou, cara, eu gosto. Aí ele falou, não, mas eu não perguntei se você gosta, eu perguntei se você recomenda. Aí ele, não, eu tô gostando, tá? Aí eu falei, ele não recomenda, porra. Se ele tivesse gostando pra cacete, ele ia ter recomendado. Você entendeu? Então, eu acho que esse é um exemplo, assim, bem claro que recomendação eu acho que é uma ótima métrica das métricas que você citou, né? Sobre as outras métricas, você acha que faz sentido falar mais de alguma coisa? Você acha que tem alguma coisa a acrescentar sobre? Acho que a gente falou bastante aqui sobre indícios, né, cara? Não tem, de novo, assim, eu não gosto de... não acho que é um negócio binário, assim, ou é ou não é, assim. São indícios, né? E às vezes também você acha que achou o Product Market Fit, não achou. Então, pô, tá vindo muita gente, né? Sei lá. Pensa o seguinte, tipo... Vamos lá. Todo mundo lembra na pandemia, acho que muitas pessoas vão lembrar do Clubhouse. Sim. E aí, me fala aí, você, cara, eles acharam Product Market Fit ou não, cara? Cara, eu não sei. Existe. Então, assim, mas qual que é a minha parada? A minha parada é, se você for falar, pô, tá aquisição de cliente, word of mouth, esse tipo, cara, essa recomendação, não sei o quê. Porra, tinha tudo. Só que os caras... Por que não existiu o Product Market Fit pra mim ali, cara? A métrica número 1 que eu te falei é retenção. Não houve retenção, cara. Se tivesse tido retenção de, sei lá, metade daquelas pessoas que entraram até lá, porra, o negócio tava até hoje aí, entendeu? Então, assim, pra mim, então eles conseguiram trazer muita gente pra dentro do produto. As pessoas que estavam utilizando estavam amando, o produto era animal, não sei o que, era legal. Porra, as maiores pessoas de Venture Capital que não estavam no Instagram, no Twitter, estavam lá falando de graça lá. Só que, cara, não houve retenção, né? E aí, pô, se nem retenção teve, imagina monetizar isso daí, né? E não para de pé. Eu nem sei o que deu.
Mas eu sei que antigamente todo mundo ouvia isso daí. Hoje eu não conheço ninguém que ouve, assim, entendeu? E eu sei que Andreessen Horowitz, que é um dos maiores fundos de venture capital do mundo, investiu 100 milhões de dólares, virou um unicórnio. E, cara, cadê o bagulho? Então, assim, Então, louco, acho que né? esse é o ponto importante, né? Porque o Product Market Fit, qual que era o tamanho de mercado que eles estavam mirando, né? Qual que era a tese dos caras? Porque eu também acho que não atingiu o PMF, né? Mas eu acho que eu já ouvi falar algumas vezes que ainda é forte em alguns nichos. E nos Estados Unidos. Até procurei aqui alguma matéria para ver se tinha Mas alguma não tem o coisa. mesmo tamanho que tinha, cara. Não tem o mesmo tamanho que tinha. Mas aí acho que o ponto não é o caso aqui, tá? Eu tô só fazendo advogado Mas do diabo só pra pra gente levantar. fazer uma provocação de falso. Isso. Né, o falso positivo. Ah, achou, mas não achou, assim, sabe, cara? É um product market, é uma provocação de falso positivo, assumindo que eles estavam mirando num mercado muito grande, que eu acho que estavam também, tá? Então não achou. Mas eu acho que também vale uma outra reflexão aqui, que é o seguinte: qual que é o tamanho do mercado que você tá mirando? Então, às vezes, com o mercado que eles miraram lá, eles teriam um tamanho de fazer um IPO e de resolver algum problema para nichos específicos que não fosse um negócio de massa que nem foi usado durante a pandemia. Acho que não é o caso. Mas o Product Market Fit são duas variáveis, né? É o produto e o tamanho do mercado. Qual que era o tamanho do mercado que eles estavam mirando? Se fosse um mercado do tamanho do Facebook, o mercado do tamanho do Google, concordo, passou longe de atingir o PMF. Mas, se é um mercado de nicho, por exemplo, que tenha dinheiro suficiente para construir um business que vai ter um valuation significativo e uma saída significativa, talvez possa atingir o Product Market Fit, mas não do jeito que a gente estava imaginando, né? Você entendeu a minha provocação aqui? Eu entendi, mas é que, cara, eu vou te dar um exemplo. O Snapchat lá tentaram comprar várias vezes por bilhões de dólares. Por que o cara não vende? Cara, o objetivo do cara não é fazer dinheiro, muito pelo contrário, ele já fez dinheiro em secundário, esse tipo de coisa. Então, assim, se o cara não chegou nem perto de ser um Twitter ou de ser sabe, assim, uma rede social relevante, cara, por mais que o cara faça um erro, agora, assim, pensa que foi investido 100 milhões de dólares ali. Cara, essa porra tem que retornar. Então, assim, a expectativa era que fosse muito... Assim, imagina você investir 100 milhões de dólares no Facebook, na mesma época do Clubhouse ali, de nível de maturidade da empresa. Esses 100 milhões de dólares, eu falei, não sei quantos bilhões de dólares hoje, porque deu super certo. No caso ali, cara, sei lá, pra mim vai dar o write-off, que tipo, não sei, tô chutando aqui porque eu não sei a história, mas eu acho que tem que tomar cuidado. E outra coisa que a gente acabou falando aqui hoje de TAM, né, cara? E aí tem outra vertente do TAM que eu gosto. E aí, cara, que daí ele fala lá que assim, competition is for losers, né? Então, porque existe uma outra vertente de você criar um mercado que não existe e esse mercado é muito grande. Então, eu vou te dar um exemplo. Você pega o quinto andar. E aí o mercado de real estate é um dos maiores do mundo. E beleza, cara. E eu vou tomar um pouco desse mercado aqui, é muito grande, beleza. Né, o Nubank, banco melhor, é o negócio mais lucrativo e mais antigo do mundo, beleza. Agora, pensa da Hotmart. A Hotmart criou um mercado que não existia, cara. E aí, quando você cria um mercado gigantesco e você é o líder, você é o cara que tá abrindo a mata ali daquele mercado, que é o que a Docket fez aqui, no nosso caso aqui também, cara. Porra, é outra parada, entendeu? E aí existe formas de você metrificar o tamanho do mercado, mas é menos óbvio e leva mais tempo, porque você leva um tempo para você educar. Então, assim, hoje é muito óbvio o Hotmart, assim, todo mundo entende a questão do curso e do, como que chama lá, o Creative Economy, como que eles falam lá, o Creators Economy, essa porra aí. Então, assim, hoje é muito óbvio, mas não era óbvio, e é gigantesco, entendeu? Então, também tem uma forma de você vir de cima para baixo, que é, porra, beleza, vou pegar um mercado gigantesco, vou pegar uma parcelinha, ou, cara, você
né? O Airbnb, por exemplo, todo mundo questionou tanto o Airbnb. Ah, isso aí é muito pequeno. Spotify, até hoje os caras falam assim, mano, o Tant é muito pequeno, cara. Então, assim, tem que tomar cuidado também. Se falar, o mercado é pequeno, depende, cara. E provavelmente, assim, 9 de 10 fundos vão se arrepender de não ter entrada no Airbnb porque esbarrou no TAN ali, tá? Cara, é normal mesmo, porque o risco é muito alto. Eu acho que o risco é maior quando você tá entrando num negócio que é menos óbvio ali, né? Tanto que, sei lá, cara, a Hotmart levantou dinheiro com a GA, né? Que é General Atlantic, lá do Escobar, assim. Porra, que é um dos maiores e melhores investidores do mundo, assim. Porque o cara viu que era um business muito louco, muito animal. Gympass também, cara, não era óbvio. Então, Gympass é um negócio global que nasceu no Brasil, exportou, porra, tá em vários lugares do mundo. Fatura, sei lá, cara, 600 milhões de dólares, assim. É um negócio louco, entendeu? Tipo, e aí criou-se esse mercado, entendeu? Sim. O lance da Hotmart, a RD também criou esse mercado, né? Tipo, cara, a RD foi vendida por 2 bilhões de reais com... Acho que hoje eles têm 45 mil clientes. Na época, eu imagino que não tinha, devia ter menos, devia ter, sei lá, 40 mil, alguma coisa assim. 2 bilhões de reais. Mas, fazendo advogado diabo aqui também, são 2 trabalhos aí, né? O primeiro trabalho é construir uma solução para atender esse mercado, e o segundo trabalho, que eu acho que é tão difícil quanto o primeiro, é educar o mercado. E ajudar a expandir o mercado. São os dois, são 3 coisas, eu acho. Educar do que o mercado que você está criando e expandir esse mercado. Então, assim, o Creators Economy existia, era muito pequeno, tipo assim. E hoje, cara, é gigantesco, assim. Meu Deus, nem sei qual que é o tamanho disso daí, entendeu? Cara, é só você ver Érico Rocha, por exemplo. Eu imagino que nem o Érico Rocha saberia mensurar o tamanho do mercado que ele estava olhando ali, que era um mercado de fazer lançamento. Lançamento é uma técnica de marketing, você entendeu? Como existem, sei lá, centenas de outras técnicas. Mas é uma técnica que construiu muito negócio, assim, tipo, a Hotmart só é a Hotmart, um dos motivos, não só isso, né, mas um dos grandes colaboradores para a Hotmart ser a Hotmart desse tamanho hoje em dia é o Érico Rocha chegando lá na galera e falando assim, você pode ganhar dinheiro fazendo lançamento. É o Leandro Ladeira falando, você pode ganhar dinheiro, você que é professor, você pode vender seu conhecimento. E você pode. E você não tá falando do cara. O Érico Rocha fala muito, né? O 6 em 7, o 7 em 7, né? Que são 7 dígitos em 7 dias, né? Então você vai faturar R$1 milhão em 7 dias. Isso daí são cifras mais vultuosas, né? O Ladeira, ele vai. Pra quem não sabe, o Leandro Ladeira é um cara que ensina você a vender pela internet, vender conhecimento pela internet, né? O Leandro Ladeira fala, cara, você que é professor, por exemplo, você consegue dar aula pela internet, vender um curso pela internet e fazer 4, 5 mil reais de renda extra. Pô, você imagina uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês, um professor do estado que ganha 4, 5 mil reais por mês. Ele vai poder ganhar mais 5 mil reais por mês, por exemplo, vendendo o conhecimento dele pela internet. Você está dobrando a sua renda, né? Mas o Érico Rocha falava de 7 em 7. 7 em 7 você está falando de construir empresas. Você vai construir uma empresa que vai fazer lançamentos. O Leandro Ladeira, que veio num segundo momento do mercado, ele já está falando de você empoderar o pequeno, né? Então, isso é uma expansão de mercado. E por que eu tô falando desses caras, né? Porque eu acredito que é praticamente impossível criar um mercado sozinho. Eu acho que vocês estão criando um mercado sozinho ou existem outros players que estão atuando em paralelo e estão ajudando a construir esse mercado? Não, é engraçado, porque não. Isso é muito louco, porque isso leva a uma reflexão filosófica. Nada vem do nada, assim.
pelo menos eu acredito nisso. Nada, tipo, nada vem do nada. Então, assim, quando você fala de Hotmart, já existia educação offline, conhecimento. Quando a gente fala de Docs, já existia, né? Você pegar os documentos por despachantes, escritório de advocacia, equipe interna. A gente só entrega isso, né, de uma maneira melhor e com tecnologia. Por isso que, mas assim, e aí, cara, não, é difícil, é difícil pra cacete. Você vai precisar de vários players, você tem um papel muito forte nisso, de ser o evangelizador dessa parada, mas por isso que volta lá no livro, né? Você tem que se apaixonar pelo problema. Eu acho que o JP, quando começou, cara, não sei se ele imaginou que poderia ser desse tamanho, mas ele identificou que existia um problema que ele queria resolver, que era, cara, por que eu não ajudo as pessoas que quiserem vender conhecimento a ter uma plataforma para fazer isso? Por que o Rodrigo não ajuda e a Docket não ajuda as empresas que precisam de documento conseguir isso de uma maneira muito melhor do que é feito há 50 anos, entendeu? E aí, cara, quando você começa a mergulhar no problema, você começa a ver que, cara, né, sei lá, por sorte ou por qualquer outra coisa que seja, ou às vezes também porque você foi ver mesmo ou estudar o mercado, você vê que aquele negócio era grande. No nosso caso, a gente vai ver que era muito grande. Quando a gente começou a falar, a ver o faturamento que é divulgado dos órgãos públicos, dos cartórios, das prefeituras, IBAMAs, INCRAS, das instituições públicas. Então, assim, só a compra de documentos nível Brasil é uma cifra bilionária, com B. As operações que elas são... Então, assim, imagina que o documento é a matéria-prima. Imagina que as operações são prato que você tem um restaurante, você comprou aquela matéria-prima, transforma aquilo num prato. As operações são bilionárias, trilionárias, assim, acho que se você pegar tudo que gera desses documentos que são emitidos, assim. E aí, se a gente está oferecendo solução, tecnologia, inteligência artificial, plataforma, para que essas operações elas sejam feitas no menor tempo possível, com uma experiência muito melhor, cara, a gente está gerando valor para isso e a gente vai capturar disso. E aí é por isso que a gente levantou tanto dinheiro e é por isso que a empresa pode ser e pode ser muito maior, entendeu? Entendi. Cara, 1h02 aqui já. Você acha que a gente cobriu bem o assunto aqui? Eu tô aprendendo, né, com essa questão do podcast aqui, assim, no final, às vezes a gente fala, pô, mas será que tem conteúdo pra falar sobre esse assunto, né? Daria pra ficar mais 2, 3 horas. Ou seja, que, cara, não cobrimos, né? Eu acho que é igual aqueles livros quando você tava na faculdade ou na escola, que era a introdução do assunto tal, e já era uma bíblia de 1.500 páginas, né? E aí é isso, mas isso volta com o que eu tô tentando propagar aqui, cara. As coisas, por mais que as pessoas tentem querer... Sei lá, um outro dia eu ouvi assim, que o dia que você come a fruta não é o dia que você planta a árvore, entendeu? Então, assim, acho que a gente tá num papel aqui de propagar que, cara, as coisas demoram, as coisas que têm valor, que geram valor, que valem muito financeiramente ou por qualquer motivo, elas não vão ser construídas do dia para noite. Não é trivial pegar milhões de reais e transformar em bilhões de reais, porque dinheiro no mundo tem, entendeu? Porque se fosse fácil, cara, você pega 100 milhões lá na China, em 5 meses você faz uma fórmula e faz a empresa valer 5 bi e vende e todo mundo sai... Não é. É difícil juntar gente, remar para o mesmo lugar, resolver problema, vai dar um monte de coisa errada. Então... cara, se eu quiser ter um filho hoje, eu fizer hoje, sexta-feira à noite vai demorar 9 meses, né? Relacionamentos são valiosos porque eles são alinhados e ajustados ao longo de muitos anos. Então, assim, a gente tá falando de coisa grande aqui. Acho que isso é importante passar. Seja a carreira da pessoa que ouve a gente aqui, seja essa pessoa empreendendo, construindo alguma coisa, cara, vai levar tempo. Entenda que vai levar tempo. Ninguém ganha uma medalha olímpica, tipo, do dia pra noite. E não é nunca por acaso. Sim, vai ter um fatorzinho sorte, mas assim, vai ter muito suor, vai ter muito esforço, vai ter muita visão de longo prazo, vai ter muita resiliência, vai querer desistir, chorar. Mas eu acho que também o nosso papel aqui, pelo menos o que eu acredito, assim, cara, eu posso estar errado, mas também para evitar com que as pessoas se frustrem na impaciência, cara, vai demorar, mas é melhor você investir tempo da sua vida aí nisso e colher lá na frente do que não investir e não colher. Colher você vai. A questão é que você vai colher o que você plantou. Se você plantou
coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantou ou não, ou plantou pouco, você vai colher pouco, né? Você não vai colher. O que eu acho, mas acho que é importante, porque você sempre tá plantando, né? Seja plantando trabalho duro, seja plantando vagabundice, você entendeu? Aqui você tá sempre plantando, você vai colher lá na frente. Eu acho que uma coisa que você falou aí, pra gente finalizar aqui também, é que eu estou 100% de acordo com isso, e é muito louco que quando você entende isso, você enxerga um outro lado da vida, que é o meu caso, assim, né? Eu ainda tô trabalhando essa parte, né? Mas você começa a enxergar que você fala assim, cara, não é questão de... Papo meu coach agora, né? Mas porque é verdade. Não é se vai dar certo, é quando vai dar certo. Você entendeu? E quando você olha pro longo prazo, quando você vira e fala assim, cara, no longo prazo não tem como dar errado. Porque se você montou um negócio agora e beleza, você trabalhou 3, 4, 5 anos duro e por qualquer motivo que seja, o negócio quebrou, acabou o dinheiro, ou veio uma pandemia e matou o seu negócio e tal. Cara, o que você construiu no meio do caminho e os relacionamentos que você fez, caso você tenha trabalhado direitinho e feito o seu melhor e evoluído no processo, você criou ativos que não é a sua empresa quebrou, mas você tem outros ativos. Você tem o que você aprendeu, você tem os relacionamentos que você construiu no meio do caminho, você tem a maturidade que você construiu no meio do caminho. Eu tô falando de aprendizado técnico, né? E tem o aprendizado de você amadurecer também, de você olhar e falar assim, pô, eu era moleque quando eu tentei fazer isso, eu errei, hoje eu não faria mais essa coisa e tal. Então acho que se você trata a sua carreira como uma carreira de longo prazo, a startup que você está querendo criar hoje, o projeto, a startup que você trabalha hoje, que você quer ajudar a construir hoje, óbvio que você vai trabalhar para dar certo, né? Mas quando você olha pro longo prazo, você fala assim, não, eu não tenho plano B. Não, eu tenho plano B. O plano B é a minha carreira. O que eu estou construindo aqui vai ser algo que, caso não dê certo, ainda assim eu estou construindo ativos para que eu consiga, para que eu saia, tipo assim, eu vou sair uma pessoa melhor desse processo, e essa pessoa melhor é o seu plano B, você entendeu? Porque se você não fizer pilantragem com ninguém, não vai, você não vai, as pessoas não vão fechar as portas para você, as pessoas não fecham portas para você porque você fracassa, as pessoas fecham portas para você pelo modo que você fracassa, né? E geralmente quando tem má fé, quando tem preguiça, quando tem braço curto. Então eu acho que tratar a sua carreira como um longo prazo, como um jogo de longo prazo, né? Construir confiança, construir credibilidade, construir uma boa imagem de si mesmo. E não tem como construir uma boa imagem de si mesmo não sendo uma pessoa boa, né? O personagem não dura muito tempo, vai durar meses, poucos anos aí no máximo. Então acho que se você constrói uma carreira sólida, esse é o maior longo prazo. E uma carreira sólida a construção de uma grande empresa, de uma grande startup, ou da empresa do tamanho que você quiser construir, não sendo grande, eu acho que passa pela construção de uma carreira sólida. E acho que esse é o meu recado final. Você quer completar? Quero. E aí, assim, se você for impaciente, cara, a pergunta que você tem que fazer é, cara, como que eu aumento minhas chances de dar mais certo, de dar certo mais rápido? E aí, então assim, vou dar um exemplo. Se você quer ter uma empresa, uma startup, cara, você vai ter que se desenvolver em comunicação, em liderança, em gestão, né, em planejamento, em vendas, em várias mentalidade, em várias coisas. Então, assim, não adianta você ser mimado e falar, cara, demora. Porque você vai ver que demora, mas você pode aumentar. Mas lembrando que, cara, existe um tempo natural para acontecer certas coisas que não tem meio que como, né? Se eu quiser ir daqui para Nova York agora, cara, vai levar pelo menos, se eu sair daqui e for para o aeroporto e pegar um avião, vai levar pelo menos 12 horas. Não tem como chegar lá em 3 horas, entendeu? Então, assim, acho que às vezes eu converso com muita gente que tá começando, muito computador,
Porra, o cara falou, pô, mas eu queria ir pra Nova York em 3 horas agora. Eu falo, cara, não tem como. Pelo menos hoje em dia não tem como, é impossível. Pode ser que no futuro, mas hoje em dia, o que você tá me falando, e a pessoa fica numa negação, né? Então, assim, cara, o principal ponto é a aceitação. Mas enfim. Então, assim, se você quer dar certo mais rápido, tem um ímpeto de, porra, fazer as coisas assim. Se pergunta aí como que você aumenta as suas chances. Faça um mapeamento aí do que você precisa desenvolver, que talvez você não tenha, que, cara, aí aquilo que você falou não é questão de se, é questão de quando, mas tem a questão de ter, essa questão de tempo você pode diminuir se você aumentar essas suas chances aí de se desenvolver. Aí tá no desenvolvimento pessoal. Bom, turma, fechou, é isso aí. Me siga lá no Instagram, @moacirmoda. Se tiver algum comentário, fica à vontade lá para me mandar uma mensagem. Instagram do Rodrigo, qual que é o seu Instagram, Rodrigo? Mudou agora. Agora eu sou um cara produtor de conteúdo. Vou começar, né? rodrigolopes.tech. Já começou, né, porra? Já estamos no 6º episódio aqui, porra. Já começou, mas lá no Instagram, né? Ah, tá, beleza. Segue o Rodrigo lá também e manda mensagem pra ele, beleza? Valeu, turma. Falou, até mais. Valeu, falou, bom calor aí.